Estamos gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Olá, pessoal. E aí? Bom dia. Hoje a gente tá com um convidado, né? O Yuri Amaral é montador. Ele montou um dos filmes da sessão, né, desse encontro, o Cine São Paulo. E a gente vai pedir para o Yuri se apresentar um pouquinho para que vocês conheçam ele um pouco melhor. Bom, Bem-vindo, Yuri. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre montagem, sobre afeto e sobre o Cine São Paulo também, né? Eu estava contando que eu me formei em cinema, né? Assim, eu entrei na faculdade em 2003, estava falando um pouco antes de toda essa revolução audiovisual, ou seja, o cinema ainda era uma coisa um pouco misteriosa, né? Assim. E que ao longo da minha formação eu descobri a montagem meio que como uma forma de eu entender todos os processos dentro de um filme, ou seja, a montagem, por mais que ela não esteja... eu não vá para o set de filmagem, ou às vezes eu não acompanho a filmagem, você está ali depois e você vai lidar com todo esse material captado, com os erros, com os defeitos, com os acertos... E, de certa maneira, eu fui me encaminhando para a montagem, me especializei em direção e montagem, mas senti que o documentário começou a puxar essa minha coisa, um pouco da minha expressão artística, eu conseguia me expressar mais, eu conseguia criar mais, me sentia dando vazão para a minha criatividade mais montando documentário do que montando ficção. E, claro, com toda a questão dos temas que um documentário pode trazer, assim, né? Então, em algum momento ali, eu virei um montador de documentário, um pouco independente, assim, também, ou seja, eu nunca trabalhei num canal, eu nunca trabalhei num streaming ou em alguma produtora fixo, eu tenho a ver com os projetos que chegam, com as conversas, né? Assim, também com esse afeto, né, que a gente estava falando um pouco, passa um pouco por isso também, o afeto com o tema, com o personagem, com a realizadora ou com o realizador que você está trabalhando, e me encontrei um pouco, tô montando há algum tempo, longa-metragem de documentário, que nunca tem para mim não tem um método para montar, ou seja, tem um pouco de disciplina de sentar, assistir, mas um método, eu não tenho um método assim, eu começo pelo isso, falo pro meio e tal, assim, porque cada projeto pede a sua especificidade, assim, também, mesmo com relação ao tempo, às vezes a gente trabalha durante algumas semanas, para e vai voltar depois de meses, até o filme decantar, até filmar mais uma parte, até entender para onde que vai aquela história, né? Então é isso. Aí acabei montando alguns filmes e acho que, mesmo não tendo método, uma das coisas que eu demorei um pouco para reconhecer também é que essa experiência de montar alguns documentários te traz alguma coisa, alguma certa facilidade na hora de pensar, ou seja, não tem um método de montar, mas por eu ter montado vários, ter pensado solução, como dar conta dessa sequência e tal, às vezes vai acabando que você cria um repertório de operações, assim, que envolvem roteiro, direção e montagem, que agora eu começo a perceber que isso está me trazendo vamos dizer, um know-how, assim, uma certa facilidade, porque você fica pensando naquilo e de certa maneira, agora que eu estou no meu 15º ou 16º longa, dá para falar que alguma coisa vai se criando, assim, né? Mas, assim, eu não dá para também falar que eu tenho uma linguagem, que eu tenho um jeito de montar meus filmes, assim, cada filme é uma coisa, cada projeto é uma coisa, cada tema pede um tipo de montagem, e não tenho nenhuma regra, assim, não gosto de fade, eu gosto de fade, não gosto de black, gosto de black, cada filme pede o seu negócio, cada filme vai ter que encontrar uma conexão com o público, assim, né? Às vezes eu até brinco que falo que eu faço um pouco a mediação entre o realizador e o público, porque o realizador, o autor, ele está ali querendo contar a história do jeito dele, do jeito que afeta ele, né? E o público não está nem aí para o realizador, vamos dizer assim, né? O público mais comum, né?
não tá interessado tanto em quanto que o cara sofreu para achar aquele personagem, enfim, ele quer fruir o personagem. Então eu falo que às vezes a montagem é uma mediação um pouco. Ah, você quer passar essa mensagem, mas como que eu, por ter um pouco de intuição também, a gente, né, usa na hora de montar, porque não tem um jeito certo de chegar no espectador, é um pouco de como você deixa ali com ritmo, deixa fluido para aquela história conseguir chegar onde ela precisa, assim, né? Yuri, você estava falando para a gente antes um pouco sobre a diferença entre montar documentário e montar ficção. E por que que montar documentário acabou te interessando mais. Eu queria Uhum. que você falasse um pouquinho mais sobre isso e também, se você pudesse, dar uma explicação rápida sobre o que seria tecnicamente a montagem, para quem talvez não conheça tão bem. Isso, ótimo. Eu gosto de falar de montagem, diferenciar a montagem de edição, porque eu acho que são dois processos diferentes, assim. Eu entendo que a edição está contida dentro do processo de montagem, ou seja, a edição, ou como a gente fala hoje, que existe uma função mais popular agora, que é o editor de vídeo, que eu não tenho muito talento para isso, que é o cara que chega lá, um material bruto, e ele corta, e ele faz um programa, por exemplo, de TV, em algumas horas, assim, ele consegue editar essa matéria de uma reportagem de jornal. Sim. Ele consegue editar isso, então pegar, põe lá. Esse processo não prevê uma conversa prévia, um pensamento, assistir, dormir, acordar de novo, assistir de novo, pensar no roteiro, voltar para o roteiro, pensar em filmar mais, conversar sobre aonde que às vezes a realizadora, o realizador quer estrear esse filme, ou por que ela está fazendo isso, se é para... Enfim, aí eu entendo que montagem compreende todos esses processos que às vezes, como a gente estava falando aqui, são muito mais calcados na conversa do que necessariamente está editando aqui no Premiere, no programa de edição, né? Assim, ou seja, às vezes a gente conversa, chega o realizador aqui, e a gente fica tomando café e falando sobre o filme horas antes de sentar e fazer uma coisa, assim, né? Não é uma coisa de tentativa e tão técnica assim, às vezes está muito mais em discutir, em pensar como que isso pode chegar, em tentar assistir de novo bruto, voltar. Então, nesse sentido, até acho que enfim, vem desse processo de edição, tá contido, mas além da edição, que tem uma hora que você precisa editar, chega uma diária de uma coisa que foi filmada, você precisa editar também para falar o que é o que está, o que brilhou para mim aqui, nesse processo que também a gente tem que usar a intuição, porque chega uma diária, você tem que assistir 5 horas que filmaram num dia e de algum momento sentir o que ali pode ser um brilho, né? Assim, uma coisa interessante, às vezes está fora de foco, às vezes está subexposto, às vezes não é, mas tem alguma coisa ali que te faz querer colocar aquilo no filme para ajudar a contar aquela história, assim, né? Então, é mais ou menos assim que eu trabalho em casa, eu trabalho por semana, geralmente contratado 12, 16, 20 semanas para um longo, sempre passa disso, sempre tem pausas no meio, então trabalho um pouco num filme, só que eu sempre trabalho em um filme por vez, assim, porque difícil de virar uma chavinha quando você está tão atravessado por um tema, que nem a gente estava conversando, que você está sonhando com o tema, você está tomando banho pensando, você está escovando o dente, você pensa numa coisa que pode trocar, inverter ali, ou assistindo outros filmes que você fala, olha, esse cara achou uma solução aqui que talvez tenha a ver com o meu, né? Então, eu trabalho geralmente uma semana, 2, 3, 4, pausa um pouco, volta, e às vezes a realizadora ou o realizador quer mostrar para alguns amigos, alguns, sei lá, alguns especialistas no assunto ou não, e aí volta com alguns feedbacks, a gente repensa. Mais ou menos esse que é o meu trabalho, assim. Quanto ao documentário, à ficção, eu entendo que basicamente é a mesma coisa, montar ficção e montar documentário, assim, no cerne da questão, até se a gente quiser trazer um pouquinho do teatro, por exemplo, eu acho que a montagem no teatro tem um pouco a ver também e que
quando o Eisenstein, que é o cara que postulou algumas coisas sobre a montagem no começo do cinema, ele estava, né, assim, teorizou um pouco em cima, ele trazia a experiência da montagem do teatro, porque você pode ter um texto e a partir desse texto você vai pensar numa montagem também, ou seja, você vai pensar o cenário, você vai pensar como que esse texto vai ser falado, se você vai adaptar ou não, quem que vai atuar ali, como que vai ser a divisão por cena, se você vai editar algumas partes do texto para poder fazer uma outra coisa. Então, ele trouxe toda essa bagagem já da montagem do teatro, que já era montagem. Ele fala até dos pintores, assim, como montavam também os painéis, assim, ou seja, eles pensavam em como que, há muitos anos atrás, como que o olho do espectador ia caçar ali a história, então começa aqui, o painel vai para lá, vai depois, então ele até já fala que isso já seria um tipo de montagem, e se a gente for pensar no núcleo assim, é uma coisa igual para documentário e ficção. Porque também, assim, existem documentários montados como se fossem ficção, que o cara filma lá a cena, take e tal, valeu, não valeu, é esse, entra aqui, fala isso, entra a imagem daquilo, conta essa história assim, tá tudo já amarrado. E também existem ficções que o realizador, a realizadora trabalham com o improviso do ator, o improviso do texto, e que na hora de montar vai ter que assistir tudo, pensar se você vai recortar, se pega um pedaço ali do que foi, do que não deu, algum ruído da câmera também pode ser usado. Então, a princípio, não teria diferença entre montar uma coisa e outra. O que eu sinto que me levou um pouco mais para o documentário, não sei, talvez essa vontade de criar também junto, assim, eu sinto que no documentário eu estou mais junto nesse momento da criação, às vezes até do roteiro, né, assim também, porque a gente pensa, o documentário não chega com um roteiro, assim, ele chega com uma ideia, chega com pesquisa, chega com filmes de referência, artigos que falam sobre, mas nunca recebi um documentário que viesse sendo isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Ou seja, é sempre uma troca. Assiste aí, vê o que você acha, aí conversa com a realizadora, aí volta, a gente pensa, põe uma coisa, assiste, vê como é que bateu, né? Então a princípio não teria uma diferença, mas eu senti que com o documentário eu podia contribuir mais, pensando em linguagem, pensando em como dar forma para a história, pensando em experimentar também um pouco mais, ou seja, vamos tentar fazer sem imagem aqui, só com som, vamos tentar fazer sem som, vamos tentar isso, o que são as coisas que poderiam trazer especificidade assim para a história e para a linguagem, né? E acabei entrando no documentário nisso, eu trabalhei uma vez com o Carlos Nader, né? E ele é um pouco autista, ele tem um filho autista, ele tem algum espectro, eu não sei direito como é que fala, né? Mas ele me falou assim, olha, você também tem um pouquinho aí de autismo, porque uma das coisas que são claras enfim, no diagnóstico do autismo é uma certa uma capacidade de não surtar com a repetição, assim, ou é uma capacidade de ver uma coisa repetida e ver a diferença de um frame, às vezes, de uma coisinha, assim. Ele contava que o filho dele, às vezes, ficava assistindo o mesmo vídeo no YouTube o dia inteiro, às vezes por dias, assim, o mesmo vídeo acabava, voltava. E ele falava que isso era uma característica que nem todo mundo consegue assistir a mesma coisa assim. Às vezes eu estou montando aqui, assim, e fico na mesma cena, às vezes o dia inteiro, ou horas, ouvindo o mesmo texto, tirando um pelinho daqui, uma coisa dali. Então, também tem algum lugar que eu tenho essa facilidade de ver e repetir. Eu brinco que o montador vê mais o filme do que o próprio realizador, porque a gente assiste todo dia, horas, aquela sequência, a gente decora de um jeito que você nunca mais esquece, ou seja, mesmo um material bruto de 200, 300 horas, que você tem que, de algum jeito, criar um índice na sua cabeça, marcar de alguma forma, assim, né? Cada um do seu jeito, mas
um pouco nesse processo meio doido, assim. Não sei se eu consigo me explicar um pouco. Tem uma relação muito afetiva mesmo, né? Você tem que ter afeto e tem que ter uma relação íntima com as filmagens. Sim. Mais do que quem realizou, né? Quem realizou, eu acho que ele teve a ideia de fazer, teve a filmagem, teve, né, toda uma coisa, mas você vai trabalhar esse material de uma maneira muito mais afetiva e muito mais íntima mesmo. Claro, assim, é claro que às vezes eu consigo notar a diferença entre as realizadores quando eles têm afeto com o personagem ou com o tema que está tratado, porque é diferente o material que chega, assim, sabe? Que nem a gente estava falando de uma entrevista, sei lá, séria e tal, você senta com a pessoa, a outra leu um pouco o resumo, perguntas que já estão na pauta e, de certa maneira, aquilo não necessariamente precisa ter um afeto, e isso às vezes imprime na câmera, né? Claro. Então, a gente nota quando o realizador tem esse afeto com o personagem, com o tema, assim, isso ajuda muito aqui. E, claro, nunca eu trabalho sozinho, ou seja, eu trabalho para tentar dar forma para o pensamento do realizador, assim, né? Por mais que ele tenha não se saído tão bem na filmagem em algum dia, mas ele quer passar a ideia daquilo, a gente vai trabalhar e achar um jeito para tentar botar com aquele material a ideia dele, assim. Às vezes não dá, às vezes tem uma coisinha que dá, uma falhinha que ajuda tudo, né? Mas é sempre junto e é sempre nessa conversa, sempre no afeto. Ou seja, eu não conseguiria trabalhar, por exemplo, com um realizador, uma realizadora, um chefe que você odeia, assim, né? Que você tem que montar o filme do cara, assim, e que você odeia o tema, que você odeia o personagem, nunca tive que fazer isso. É claro que alguns personagens a gente não gosta e tal, porque às vezes eles não entregam tanto, ou tem muitos, a gente tem que tirar e tem que de alguma forma colocar na balança, assim, né? Mas precisa de afeto, precisa ser, porque tem essa coisa um pouco intuitiva, assim, né? Ou seja, a montagem tem um pouco de intuição, você assiste, isso te pega, reverbera por uns dias, você volta, às vezes o realizador, o diretor quer uma coisa, depois muda um pouco, lê um livro que atravessa e pensa naquilo como um jeito de mexer em tal cena, assim, né? Então, de certa forma, eu não sei trabalhar sem afeto, eu acho, assim, né? Foi interessante esse tema, assim, também, porque é uma coisa que eu penso há pouco tempo, assim, né? Não foi tão claro, assim, para mim, esse processo, mas hoje eu entendo que é isso, que se não tiver afeto, eu falo massa, eu indico alguém, sei lá, assim, mas não é a minha pegada, porque eu acho que isso acaba não traduzindo no filme, assim, né, uma coisa que é importante, assim. Tem um ponto que você falou, Yuri, que é fantástico, assim, dessa coisa em relação à montagem e à edição, e da necessidade dos afetos, essa relação toda que tem. Eu lembro uma vez que estávamos para partir para a montagem, eu tinha só fotografado o filme e tal, e daí o diretor estava, ele com o montador, super preocupados, assim, né, das horas de Avid e tal, não sei o que. Eu falei, cara, as horas não importam, a gente precisa saber quanto tempo que a gente vai ficar tomando café antes de ir pro computador. Deixa o Avid quieto, as horas do Avid, ok, as horas do Avid, mas a gente precisa falar do filme. Claro, tanto que é difícil, por exemplo, para eu orçar um trabalho, né? Porque falar, quanto que você cobra para montar um filme? Eu falo, cara, é difícil, assim, eu posso pensar em 16 semanas, 20 semanas que a gente vai ter, mas às vezes, como o filme da Crise do Marcos, demora anos, o processo demora, e que acaba que você fechou aquela ideia, assim, e fechou aquelas 20 semanas, viraram 40, mas você não vai mais largar o filme, ou pedir mais, ou falar, então, estou por aqui, assim, né? E nesse sentido, é muita conversa, assim, né? E tem uma coisa interessante que a Jordana, a Jordana Berg, que é a montadora dos filmes do Eduardo Coutinho, que é um documentarista também, ela falava que ele ia todo dia para ele, enquanto ele estava em processo de montagem, que era meses, ele ia lá fumar o seu cigarro, reclamar da vida, tomar café, e eles conversavam, até eles sentarem mesmo,
E às vezes ele ligava e falava, como você está aí? E tal, e ficavam horas no telefone falando sobre tudo, mas também sobre o filme, ou seja, é uma conversa aqui. Às vezes o Marcos vinha aqui, a gente tomava café e falava, até a gente sentar aqui e demorava, porque às vezes isso é mais importante. Assim, até lembrando da Jordana agora, tem uma coisa que você tem que ativar, assim, que é um pouco estranha, assim, porque a gente está aqui num processo meio de julgar também os personagens, sabe? É delicado no sentido, assim, um pouco mais ético, vamos dizer, mas a ilha de montagem é um lugar, é aonde você vai precisar julgar isso, ou seja, você vai precisar olhar para uma imagem e falar, nossa, isso aqui está passando alguma coisa que eu não estou entendendo ainda. Essa fala tem alguma palavra, algum jeito de falar que está me soando, assim, você tem que, de uma certa maneira, treinar muito seu julgamento, por mais que depois que acabe aqui, você não vai falar nada do personagem, você não vai contar as coisas que eu ouvi do seu Chico, por exemplo, aqui para você. Segredos do seu Chico. Não, é que, assim, a partir de uma hora que foi montado, o personagem é aquele, assim, né? É claro que todo mundo se interessa para saber e tal, e é claro que também eu fiz cortes de coisas que ele falou que não eram tão fofinhas, que não eram da relação dele com a mulher, o personagem da mulher dele também foi uma coisa complexa, ela não queria aparecer no filme de jeito nenhum, a gente convenceu com o corte dela só aparecer como essa entidade que está ali de olho. Ele pegou a grana do casal para botar lá. São 1000 questões que não estão no filme, que a gente ficou pensando aqui, julgando e tudo, mas que chega uma hora que você tem que definir qual que é a história e aonde que vai essa história aqui, né? Assim. Ai, vamos entrar no filme? Vamos. Eu sei que a conversa é importante, a gente já está aí 20 minutos falando um monte de coisa fundamental, mas eu queria muito entrar no filme. Como é que foi esse processo? Quais foram os maiores desafios? Pergunta, Paulo. Eu ia também perguntar, Cris, para já emendar com o que você está falando, porque o processo, os desafios e já que é lugares de afeto e tal, fica muito legal. Você falou, Yuri, do seu Chico e a esposa dele e tal, e como para o seu Chico o espaço, o Cine São Paulo, o espaço físico e o espaço do cinema tal, faziam e eram importantes e pontuavam a vida dele, mas para a esposa dele não, né? Ela até lembra, mas ela está no outro lugar, é um outro afeto com outras coisas, as relações dela são outras, com ele, inclusive. E ainda sobre afeto, eu tive afeto com o seu Chico. Eu estava lá afetada por aquele homem reconstruindo o cinema. E imagina você, né? Se você já tem essa relação de afeto com os personagens, você conheceu os sonhos do seu Francisco em intimidade, né? Então, também, se puder falar um pouco sobre isso, assim. Vamos tentar juntar assim e tentar, do começo, pensar que... falar um pouco pelo Ricardo e pelo Felipe, eles são realizadores, eles tinham um curta e por algum motivo eles não lembro se era um projeto itinerante, assim, mas eles foram mostrar o curta deles em Dois Córregos, e no momento, acho que era no Sesc, eu acho que o Sesc de lá estava meio que passando os filmes, como era um festival, estava passando lá no Cine São Paulo também. Então, o primeiro contato deles foi por causa disso, eles foram passar o curta deles lá, foram conversar com o seu Chico para saber como é que passava ou não e tal, e conheceram esse personagem um pouco por acaso e falaram, putz, esse personagem é muito bom. Ele contou que estava nesse processo de pensar a restauração, eles pediram, a gente pode filmar, e começaram a fazer algumas visitas e de forma independente também, levavam a câmera e filmavam o que acontecia lá. Então, marcava assim, vai tal dia vai vir o bombeiro e tal. Eles fizeram algumas incursões assim para Dois Córregos e foram criando essa relação também com ele, assim, né? Porque era uma coisa de certa forma também trazer ele para o filme, né? Enfim, aí eles filmaram até aquele lançamento, enfim, filmaram todo o processo de reinauguração e com esse material sem grana começaram eles a montar também o filme.
que é uma coisa complexa, assim, né? De um realizador ou de uma realizadora montar o próprio material. Por quê? Também por causa dos afetos, ou seja, também você você gastou um dia inteiro para fazer um plano e tal, e que às vezes ele não está precisando estar aqui, mas você teve aquela relação, ou tem um personagem que não está entregando aquilo que você conheceu, porque você tomou um café antes, adorou, mas na câmera aqui, no material, não está passando isso, que você quer trazer de qualquer forma aquele personagem, mas não cabe, né? Então, essa é uma dificuldade dos próprios realizadores montarem os próprios filmes, porque, enfim, existe, não tem uma triangulação, é você com você mesmo, você põe, você não sabe se ficou, você não tem com quem trocar, não tem ninguém que conheça o material junto com você para triangular um pouco assim, né? E eu falo de triangulação porque, além do realizador, muitas vezes eu, como montador, estou pensando na produção também, ou seja, o produtor quer que o filme acabe, o montador também quer montar o melhor filme, a diretora não quer que acabe, às vezes, porque quer filmar mais. Então, de certa maneira, também a gente está pensando nessas questões. Eu quero estrear em tal festival, temos que acabar nessa data. A gente, dentro da montagem, também trabalha com um pouco da produção, porque dá uma funilada, ou seja, toda a equipe que levantou, todo o set de filmagem, aquela coisa, depois faz tudo, fica só num HD e chega aqui, assim, né? Então tá todo mundo de olho, toda essa equipe que filmou, que fez som, que atuou, enfim, e toda a produção depois, todo mundo que quer que o filme vá, tá funilado às vezes nesse processo de montagem, assim, vai ter filme, tem coisa, vai ter que filmar mais, tá contando uma história, não tá, né? Então, para dizer que esse momento também da montagem é um momento de conexão, assim, a realizadora e o realizador tem que se abrir de certa forma, porque eu vou ver os erros aqui, eu vou ver as inseguranças, eu vou ter que lidar com isso quase como se fosse uma psicanálise, eu brinco às vezes, no filme da Cris, mais ainda, por exemplo, né, nesse que a gente trabalhou junto, porque você tá falando da família do cara, assim, né? E de repente você tem que falar, nossa, seu pai, putz, esse grilo, hein? Essa cena aqui, pelo amor de Deus, eu não acredito que seu pai falou isso. E você tem que falar para o realizador do pai, da mãe, das relações dele, mas com um certo distanciamento, porque aqui eu tô olhando um personagem, assim, né? Por mais que eu fale do pai, eu tô falando do pai do nosso filme aqui, não tô dando opinião sobre sua mãe, sobre, né, assim. E volto para esse momento de julgamento, assim, um pouco, né? Assim, é até uma coisa que eu, pessoalmente, tenho que trabalhar, porque às vezes a gente está aqui assim, sai, vai fazer, você já tá, mas isso, mais aquilo, né? Enfim, tudo isso para falar do Cine São Paulo, que a hora que eu entrei no projeto, eles me chamaram por meio de um professor, eu dei por alguns anos aula na IC de documentário também, eu dava essa parte de montagem e de roteiro num curso de documentário rápido, assim, né? E um dos professores que deu aula para os meninos na PUC me indicou como montador de documentário. Eles foram para ele, falaram que não estavam conseguindo chegar no corte, tinha 3 horas, eles adoravam tudo, né? Assim, uma coisa, e não estavam achando a linha, não estavam querendo falar sim, porque não foi verdade, porque nisso, aquilo. Então, nesse sentido, a hora que chegou para mim, eu assisti todo bruto, não existe como, por mais que já tivesse um corte, não tem como você entrar num filme se você não conhecer todo o material, assim, todo, e assistir várias vezes, assim, os defeitos, os ruídos, a câmera que traiu, uma hora que ficou só o som, uma hora que ficou sem som, tudo é aproveitável, assim, na minha cabeça, né? Tudo pode entrar no filme para ajudar a contar uma história. Como tem uma cena que a gente pode falar mais, mas uma cena que não estava prevista, de uma espécie de atrito que os realizadores tiveram com o personagem, com o seu Chico, porque ele acha, o seu Chico, numa vontade de achar uma resposta de por que o bombeiro não aprovou a reforma, ele acha que o bombeiro se sente pressionado, tem câmera e tem microfone e tal, e ele culpa e acaba tendo aquele atrito que está filmado assim, de um jeito que não estava ele sabendo tanto e tal. É claro que ele aprovou depois, mas não era uma coisa que estava criada uma cena.
E até sobre essa cena, depois eles, como a gente tinha pouco material disso, numa das oportunidades que eles voltaram lá para Dois Córregos, eles filmaram mais um pouquinho do Seu Chico ficando puto e chutando a porta, indo para lá e pensando que a gente não tinha isso, e foi uma coisa que a gente sentia muita necessidade, que eles e que a gente mente, assim, no documentário eu brinco, assim, né, que a gente mente muito no documentário, que se fosse para contar a verdade, a gente fazia ficção, né, assim, não, mas... Porque na ficção você está correndo atrás de verossimilhança o tempo inteiro, assim, né, você quer que aquilo não saia, que aquilo pareça verdade, que não pareça atuado, que não pareça filmado. E no documentário, por se tratar de uma coisa que já está ali, do real, a gente tem um pouco mais de maleabilidade para subir uma música, para botar um efeito, enfim, porque a gente está lidando com aquilo e às vezes vale a pena, ou seja, o Seu Chico realmente tinha ficado muito bravo aquele dia, cortou, abalou as relações dele, mas isso não pegou na câmera, então a gente acha um jeito, sem mentir ou sem refazer nada, de depois que tem aquele plano, a gente filmar o Seu Chico olhando pela janela, os planos de reação, para ajudar o espectador a ter tempo de digerir aquele acontecido e tal. Enfim, mas que foi uma coisa que não estava prevista na filmagem e que acaba sendo um pouco como o ápice do filme ali também, porque depois disso vai se resolvendo, fica assim, distancia, e depois volta enfim, foi o momento, assim, quando a gente está assistindo o material bruto, você começa a pensar, puta, isso aqui pode ser um começo, isso aqui pode ser um final, isso aqui pode ser um ápice, um meio, isso aqui pode ser uma hora que vira, né? Então, por exemplo, quando eu assisti aquela cena, que é a cena inicial dele falando que sonha, que tem um sonho recorrente, que ele chega no cinema, o projetor não está mais lá, é tão simbólico aquilo, né? Assim, que a gente pensou de usar aquilo como uma abertura, como uma chave de leitura para todo o filme, assim, porque ele meio que confessa que ele está maluco com essa possibilidade de perder o cinema, representado ali na figura do projetor, ainda materializado nessa coisa do projetor, mas tem tanta carga em cima desse projetor, que é como se fosse uma pessoa, é como se fosse um luto, assim, né, que ele está vivendo, que ele está antecipando de perder o cinema, o projetor, a vida, tudo que ele conhece, assim, né, de repente você está ali nessa... Ou seja, para dizer que nessa conversa despretensiosa sobre um sonho que ele teve, esperando, sei lá, o bombeiro, falou isso... às vezes acaba dando uma chave de leitura para a gente entender e conectar com esse personagem logo cedo. Tem uma pequena cena do passado dele mostrando para o filho, ele com o filho no cinema, em VHS, que antecede essa coisa do sonho, e que primeiro mostra como era, eles acham alguns filmes, eles estão mostrando a bagunça que era, e a gente cai nesse sonho, e termina essa sequência com ele não conseguindo ligar também, ou seja, não é uma coisa tão funcional que ele ia lá, ele foi mostrar como é que funciona e não funciona, então também dá um tom para o filme de uma coisa que não é assim, a gente não vai ver um extreme makeover do cinema que vai mudar, que vai chegar e tal, como a gente pode estar acostumado, né, também. São essas peripécias um pouquinho dele que vai lidando com essa identidade um pouco dele, onde ele enfia todos esses anos que ele passou ali, toda a memória do pai que ele tem também, né, assim, que está embutido ali, que está nesse cinema, que ele não consegue vender, que não consegue fazer nada, a não se recuperar, porque para ele é uma outra coisa que a gente aos poucos vai entendendo, assim, né. Acho fantástico ele lixando o carvão de carbono, né? Para fazer o arco voltaico, para fazer aquele projetor antigo funcionar, e falha. E no final das contas ele vai perder de fato o projetor, porque ele vai pegar um projetor Xenon, né? Com uma lâmpada e tal. E que tem alguns ecos, por exemplo, ele leva o eletricista lá também, o cara vai tentar ligar, termina de queimar o negócio, e no dia também da apresentação é um pouco de eco também, porque ele não consegue, aí não sai, volta e não sai o som, então o próprio bombeiro, né, vai lá para aprovar toda aquela cerimônia, não aprova, então também
de certa maneira, essa abertura te dá um pouco o tom de que é sobre o não conseguir também, assim, né? Ai, gente, eu tô me arrepiando, eu não sei vocês, me arrepio toda hora que você fala alguma coisa assim. Essa coisa da psicanálise você traz também, acho precioso. Yuri, vamos... Tá trabalhando muito com símbolos, né? Assim, eu falo bastante de psicanálise porque a gente está trabalhando um símbolo, o pai, o cinema e tal. A gente não pode lidar com uma coisa tão material quanto ela é. Essa cena é sobre isso, esse personagem é sobre isso, né? Às vezes eles estão ali para falar de outras coisas. Às vezes você tem um plano do céu, sei lá, que está falando sobre um sentimento de um personagem, né? Assim, então a gente trabalha muito com símbolo e muito com... E também tem toda a parte aqui com o realizador ou com o realizador que passa por essa psicanálise, ou seja, a gente vai conversando para se investigar um pouco de livre associação, o que você acha desse personagem, vamos soltando, e um pouco dessas coisas, desses julgamentos que a gente fala, não gostei, ou de fases que passa, eu me interesso porque eu acho que tem bastante a ver com essa coisa inconsciente um pouco, ou seja, a gente está tentando acessar o inconsciente do espectador, de certa forma né? Eu quero que esse filme imprima lá no inconsciente, no emocional, assim, não na forma, assim, esse é um filme muito legal porque ele trata sobre isso e tal e tal. Eu quero que chegue em outro lugar, então para isso a gente tem que ficar levantando todas as camadas possíveis e às vezes cada espectador se pega com uma camada, então a gente também tem que fazer essa alquimia, assim, para ter uma camada de entendimento às vezes mais fácil para um tipo de espectador, uma outra camada mais poética, que algum pega ou não, uma relação que é isso, com outra sequência do filme, que às vezes você nem pega conscientemente, mas a hora que aparece, você fala, inconscientemente você está ali juntando umas peças de um quebra-cabeça que a gente embaralhou de propósito. Mas já que você está falando de espectador, vamos então para os filmes em que você é espectador, em que você não trabalhou, né? No Cinema Paradiso e o Oxalá Cresçam Pitangas. Tem uma coisa que me marca pessoalmente no Cinema Paradiso, pensando na relação dele com o Cine São Paulo, é que no Cinema Paradiso não houve a reconstrução do cinema, o cinema foi demolido. E eu confesso que, para mim, quando eu assisto o Cine São Paulo, depois que eu vejo que o cinema não foi demolido, porque é horrível ver o cinema demolido, é horrível ver ele caminhando pelo cinema, caindo aos pedaços, assim, para quem tem uma relação mais estreita, acho que todo mundo, né, tem alguma relação com o cinema, mas para gente que tem uma relação mais estreita, nossa, parte do coração. E como que você, como espectador, como que esses filmes te pegaram, assim, e na relação do tema, enfim? Eu vou fazer... Bom, aí eu acho que vou voltar para a psicanálise para falar do Cinema Paradiso, porque esse foi um filme que quando saiu, eu não sei se eu lembro de assistir mais de uma vez ainda, assim, eu lembro de passar na TV, em sessão da tarde, enfim, é um filme que marcou, mas que para mim especificamente marcou bastante porque meu pai gostou muito desse filme. E meu pai tinha essa relação um pouco com o cinema, assim, diferente, que eu não consigo acessar porque a gente já nasceu na era da televisão, ou seja, por mais que a gente ainda fosse no cinema e tivesse toda aquela cerimônia, para o meu pai, ele ia ver várias vezes o mesmo filme quando ele era criança, assim, né? Ele ia porque se tinha uma cena X e tal, ele ia de novo para ver. Teve uma outra relação e esse filme afetou muito ele. Eu lembro... Então eu tive uma relação afetiva ainda maior, porque eu acho que meu pai se conectou muito com esse filme e quando criança eu lembro de ver esse filme um pouco pela ótica do meu pai, falar, era assim, a gente ia, às vezes tinha uma cena que tinha seios e a gente ficava, nossa, ia toda semana, porque era o único lugar onde tinha para ele ver alguma coisa assim, né? Ia com os amigos, eles ficavam esperando a hora e fazia assim. Hoje a gente tem uma relação com o celular, com todas essas plataformas de vídeo,
que não dá para a gente nem chegar perto do que seria isso, ou seja, uma infância inteira sem vídeo, uma juventude que você ia uma vez por semana, ou 2 ou 3 no cinema, mas a experiência audiovisual estava ali, assim, não tinha muita outra coisa. Tinha uma revistinha, uns quadrinhos, uma coisa que a gente pode até expandir, assim, mas a experiência do cinema, com certeza, é diferente para a gente. Então, esse filme me traz muito isso, assim, de imaginar, e claro que está no Seu Chico também, assim, né? Ou seja, quando ele passava, ele tinha a fita do Superman, que ele assistia com o pai dele antes, ele via, assim, ninguém tinha acesso e as pessoas voltavam lá e era o programa, porque ninguém tinha, tanto que ele fala, começou a vir o videocassete, a televisão e o cinema aqui em Dois Córregos perdeu o sentido, porque ele também não fez uma trajetória de virar um multiplex, onde você transforma a experiência do cinema, que é o que a gente tem mais hoje, ou seja, é muito menos coletiva às vezes, porque você às vezes até põe um óculos, nem vê quem está do seu lado, uma pipoca, um negócio assim, uma imersão total, que não tem esse tipo de conversa na sala, né? Que a gente lembra, assim, né? Enfim, é um costume também, assim, né? Eu uma vez fui participar de um festival em Cuba, em Havana, com um filme que eu montei, um curta-metragem que chama Cores e Botas. E aí foi muito interessante de ver como eles mantinham ainda lá em Cuba essa, não sei, essa relação com o cinema, ou seja, faziam filas e ficavam horas na fila para pegar um lugar bom e conversavam com a tela, lá, vai pegar, olha lá, você não está vendo, sabe, assim, atendia o celular e falava, não posso agora, já falei, eu estou no cinema, toda a sala ouvia, assim, uma outra experiência que parecia que eu estava voltando no tempo e de certa forma, experienciando um pouquinho essa coisa que eu estava lembrando agora com o Cine Paradiso e com meu pai, que para ele foi isso, essa ideia, para ele esse cinema destruído tinha a ver com isso que ele tinha perdido, essa experiência um pouco coletiva, comunitária do cinema, é para onde todo mundo vai no fim de semana, é onde vai paquerar, é onde vai levar os filhos, é onde vai levar os pais, é onde vai se informar, porque em algum momento, até falando um pouco de documentário, mas em algum momento o telejornal era no cinema, antes do filme, vinha um filme que era filmado em película, uma espécie do começo do documentário, hoje o presidente fez isso, hoje aquilo aconteceu lá e tal, e passava antes do cinema, e era o lugar onde você ia ver o telejornal, assim, também. Então, enfim, para dizer que eu acho que esse filme, acho que me traz muito essa memória afetiva e que eu acesso ainda a de outras gerações, ou seja, para mim esse filme traz isso também embutido, ou seja, que foi que morreu também, que a gente já pode falar, eu não sei, eu acho que temos ainda muitas experiências, assim, a gente frequenta festivais, que também tem uma experiência comunitária, de ver o filme, de comentar, mas essa hegemonia do cinema como fonte do audiovisual, com certeza morreu, e eu acho que Cine Paradiso é um pouco sobre isso também, né? Sobre aceitar esse luto de uma coisa que se transformou, que eu acho que o teatro se transformou também, ou seja, o teatro era uma outra coisa, a música se transformou, os shows também, a gente não sabe agora, depois da pandemia, como é que vai se colocar essas coisas de aglomeração e tal. A gente está passando por um momento que eu acho que é simbólico e acho que o Cine Paradiso fala um pouco sobre isso, assim. Você sabe, Yuri, que é engraçado como algumas coisas se vão e outras se mantêm. Eu sou de São Paulo, né? Nasci aqui e tal. E daí é legal assistir cinema na periferia como eu assistia cinema no centro. As pessoas ainda conversam com a tela, ainda conversam com quem está do lado. Porque o cinema é um pouco esse lugar da experiência comunitária e também nossa relação com a cidade, que vem com Oxalá Cresçam Pitangas também, que é essa mesma lógica. Onde nós estamos vivendo e como é que nós estamos estruturando tudo isso e quais são os nossos lugares, quais são os nossos lugares imaginados também, né? E por isso o cinema. E daí eu lembro
Cara, quando a Avenida São João tinha 2 cinemas, um na frente do outro, um cinema de cine espacial de 3 telas e o Comodoro. Eu lembro quando queimou o Comodoro. Nossa. E eu passava na frente do Comodoro e ficava parado olhando assim, o cinema. Porque para mim era um cinema que eu ia sempre, um cinema de rua ainda, não é esses cinemas multiplex e tal. E eu ficava olhando, assim, e falando, caramba, isso aqui eu vi muita coisa, que eu vi a última projeção de 70mm de São Paulo nesse cinema. E ficava olhando. E lembrando das pessoas mesmo, e daí é um pouco essa relação de cidade com os afetos, com que lugares que não são necessariamente lugares, porque o meu lugar era o cinema, no caso. Era menos o Comodoro em si como lugar físico e mais o Comodoro em si como lugar em que eu experienciei coisas. Total. E daí é legal, você vai para a periferia e tal, você ainda vê, mesmo em multiplex, assim, as pessoas continuam falando com a tela, porque a experiência é essa. E agora eu tenho um medo louco, assim. A Cris que fala pro pessoal todo do Cineclube, gente, vai e volta pro cinema, tipo, assiste filme. Porque é isso, a gente não sabe meio o que vai acontecer, né? Nós não sabemos. E morreu, muito morreu. Muitas das E uma coisa relações... que os 2 filmes trazem que eu sinto muita falta é o cinema de rua. Eu sinto muita falta do cinema de rua. Ir ao shopping, para mim, já é super desgastante. Eu odeio shopping, mas o cinema do shopping, ele tem uma impessoalidade das pessoas, elas não se permitem fazer murmurinhos com estranhos. E eu lembro de cinema de rua, quando a gente frequentava, e que está cada vez mais escasso em qualquer cidade se tem um cinema de rua, sei lá, você vê uma pessoa fazendo um comentário e você cair de paraquedas e tecer o seu, sem ser convidado a perguntar, porque isso acontecia muito, né? E já saía baladíssima de cinema de rua, a balada mesmo, e eu tive que pedir um cigarro com um cara do lado, porque eu não aguentava não fumar um cigarro, e eu estava balada. E o cara, você deu um cigarro, no shopping nem a cigarro cederia, sabe? Assim, enfim, é essa relação das pessoas, porque é uma coletividade, é uma experiência coletiva, né? E essa coisa do streaming tomar o lugar do cinema também é uma individualização da vida cada vez maior, né? Você fica assistindo um cinema só na sua casa ou só em grandes corporações, é uma experiência sua para você num vídeo, num celular, num tablet, ou num computador que seja, ou numa tela grandona, mas que você não vai olhar para a pessoa do lado e fazer... Sabe assim? Isso traz uma afetividade muito grande, uma outra experiência de coletivizar a experiência audiovisual, né? Ou no caso do Marighella, porque assim, é comum em filmes de festival, né? Quando a gente está no festival, a gente reagir no final aplaudindo a equipe, muitas vezes. E no Marighella, agora, as pessoas terminam o filme e as pessoas aplaudem, sabe? As pessoas, porque a gente está em diálogo com a realidade. Aquele filme conversa com o que a gente está vivendo nesse momento, resgata, né, um movimento, uma reação que existiu, que a gente está precisando reagir ao que está acontecendo, sabe? É um convite, e as pessoas aceitam o convite, as pessoas celebram esse convite. E só é feito, só faz sentido você levantar e bater palma, porque você não está sozinho. É muito importante a experiência do cinema. E eu estou insistindo mesmo, que a galera comece a voltar a ir para o cinema. Não precisa comer pipoca, não tira a máscara, mas vai no cinema. E, Cris, isso é muito Oxalá São Pitangas, né? Essa esperança. Eu estou nos vários lugares, vivenciando os vários lugares, vivenciando especialmente aquilo que eu quero de lugar. Que é o que a gente quer quando a gente assiste Marighella ou qualquer outro filme que conteste o que nós estamos vivendo e tal. Que lugar que nós queremos, para que futuro nós estamos olhando, assim. E o São Pitangas, afinal de contas, foi realizado logo depois da Guerra Civil, e eles estavam todos olhando, todas as pessoas diferentes de Luanda, todas aquelas comunidades que vivem numa cidade gigante que é Luanda, que é o futuro onde todos nós podemos continuar, porque as nossas vidas e tal. Total. Não, e até assim, eu ouvi o Wagner Moura falando, né, assim, que o filme demorou um pouco para ser lançado por causa da pandemia, mas também por causa de um certo boicote e tal, mas eu achei muito feliz o comentário dele de falar, está fazendo muito mais sentido eu lançar esse filme agora do que eu lançar ele em 2018, assim, porque agora as pessoas tiveram um pouco, experimentaram uma outra coisa, além dessa coisa de ter ficado privada de ir no cinema e dessa coletividade, né?
aonde que isso pega também sobre a ideia de ditadura, ou de como a gente não... Ele falou assim, que achava que a gente estava vivendo um momento muito didático, assim, também, né? Por a gente ter passado por isso, por esse governo, e agora está conseguindo entender aonde que estavam essas pessoas, ou como a gente não tratou da ditadura de uma maneira com afinco, a ponto dessas pessoas estarem ali, e agora elas virem para a luz, assim, né? Saírem do esgoto, sei lá, assim, para poder vir encher o nosso saco. Mas ele falava que fez muito sentido, estava fazendo muito sentido para ele lançar agora, com as pessoas saindo de casa, com toda essa crise de governo, de vacina, e de repente vendo como isso também estava linkado com a ditadura, e que a gente não... Talvez se ele tivesse lançado em 2008 para 2019, ele ia ter sofrido um ataque, o filme teria ficado num outro lugar, teria sido junto com Avengers, sei lá, uma coisa que seria desapercebida e que agora está fazendo muito sentido para dizer que além da coletividade, esse momento também, né, assim, disso, dele estar aproveitando a sala de cinema e a coletividade, porque tem uma coisa interessante quando a gente vai passar filme nos festivais, que você passa o mesmo filme, às vezes em países diferentes, em cidades diferentes, sessões diferentes, com horários diferentes, você vê como a recepção também muda. Ou seja, uma coisa que você acha que é engraçada, que você pôs ali uma piada no filme, tem um certo tipo de público que ri, tem outros que passa desapercebido e que fala, nossa, tem alguma coisa nessa sessão, mas que daí no final emociona mais com uma outra coisa. Então, assim, não tem não é matemático a coisa também da montagem nesse sentido, né? Assim, vou pôr uma piada aqui, um negócio aqui, vira o filme aqui e termina assim, porque cada experiência no cinema é outra. Às vezes você está ali num dia, ou sei lá, está todo mundo rindo, você também sente mais à vontade para rir. A gente brinca que às vezes as sessões têm uma aura, assim, né? Como começa, como que o realizador vai lá apresentar, que palavras falar, é maior cuidado para não falar a mais, para não dar spoiler, mas também para tentar colocar, mas também ser conceitual, mas para dizer que é isso, que as pessoas também antigamente iam assistir várias vezes, porque os filmes são cheios de camada, e às vezes você pega uma coisa, às vezes você vê outra, no mesmo filme, a gente reassistindo o Cinema Paradiso, você pega outras camadas, assim, né? Sim. É uma coisa que enfim, é uma agonia montar um filme, porque é isso, porque você tem que achar uma forma e que isso vai perdurar, fazer sentido depois também, assim, né? Ter camada suficiente, ter estofo suficiente para ser assistido mais de uma vez, né, também. Nossa, é isso. Sim. O Oxalá, a gente pegou o exemplo do Marighella, mas eu acho que tudo que a gente falou sobre o Marighella aqui, a gente pode não simplesmente transpor, né? Meio pobre isso, mas dá para fazer essa relação, porque os dois filmes, eles dialogam muito com o momento histórico em que eles são lançados, né? Como você falou, lançar Oxalá para a população de Luanda, naquele momento em que as pessoas estão saindo da guerra civil, é um convite para que as pessoas pensem no futuro que elas querem construir, sabe? Que, né, se responsabilizem pelo que cabe a elas e façam as cobranças que julguem necessárias. E Marighella também faz isso, né, nesse momento. A gente, na eleição do ano que vem, a gente não pode se privar de pensar no Brasil que a gente vai ter no próximo governo, né? A gente não pode se privar disso. Mas aí a gente podia conversar o mês inteiro. Com certeza. E você imagina, Cris, daí só... como é que o Quiluanja Liberdade e o Ondiá, que realizaram o filme, estavam vamos levar isso para a ilha, vivendo o momento que eles estavam vivendo, que afinal de contas eles são angolanos e realizando um filme sobre Luanda que eles vivem e vivendo tudo aquilo, eles próprios, e o montador do filme também vivendo aquilo. Fica uma, né? Pô. Total. E no espaço desse filme que é esse lugar do futuro, de afetos que estão sendo construídos porque já foram antes e mudaram e se reorganizaram. Cara, é uma experiência animal. Assim. Total. E aí eu acho que tem
Não, total. Eu acho que eu não falei muito, mas eu puxei o Marighella, mas porque a gente estava até falando antes como esse filme também me afetou de uma forma a pensar a minha relação com a cidade, também a pensar esse momento que a gente está vivendo, que de certa maneira a gente tá saindo de um período especial, assim, né? Ou seja, a gente está saindo de uma coisa que foi quase como uma guerra. A gente ficou em casa sem saber o que ia acontecer, sem saber se a gente ia voltar a trampar com isso, essa coisa, se o mundo ia mudar. Enfim, para dizer que eu me conectei também nesse sentido, e eu acho que o filme consegue a partir dos personagens, que aí os personagens nem são assim desenvolvidos da mesma maneira, por exemplo, que o Seu Chico, que é um protagonista. Sim. Que a gente aprende tudo sobre ele, como ele foi, infância e tudo, e como ele termina. Os personagens são um pouco mais recortados, e eles estão expressando o afeto que eles têm com a cidade, ou com esse momento da cidade também, ou com o que eles esperam do futuro e do passado. De certa forma, também é um luto, assim, né? Vamos dizer que o Seu Chico está perdendo o cinema, eles estão perdendo uma outra coisa que é positivo, mas de certa forma eles estão perdendo, eles estão passando por uma outra fase, né? Assim como o Cinema Paradiso, para mim, também representa esse outro momento do audiovisual, vamos dizer assim, ou da contação de história, ou dessa coletividade que a gente passaria, né? Mas para dizer que um pouquinho da forma, por exemplo, né, desse filme, ele traz essas camadas, ele traz junto com esses personagens o gosto pela música, o gosto pelo canto, pela dança, o outro tem uma outra relação, enfim, eles estão ali, cada um com a sua camada e com a sua complexibilidade, mas eles estão dentro de um imaginário maior, assim, né? Eles são convidados, por mais que eles estão falando de passado, a pensar o futuro, um pouco da cidade. A gente estava até falando aqui um pouquinho mais cedo também de como eu me identifico com essa relação com São Paulo, que às vezes de amor, às vezes de ódio, às vezes de amor e ódio, e às vezes a gente está aqui também vivendo uma coisa que não é fácil, apesar da gente ter todos os nossos privilégios. Não está sendo fácil da gente morar aqui, mas tem alguma coisa também que linka a gente com essa cidade, com as oportunidades que ela oferece, e que deixa a gente com essa puta vontade de um futuro mais coletivo, mais audiovisual, mais afetivo, né? Com certeza. Yuri, a gente vai te agradecer assim de coração pela sua participação. Foi um super presente de Natal. Tenho certeza. Foi especial de Natal, sem Simoni, com Yuri. Foi um pouco mais longa do que as outras gravações, mas valeu cada segundo, cada segundo. Uma aula para todos nós. Imagina. Obrigado vocês do convite. Se quiser convidar de novo, dependendo da possibilidade, estamos aí. Não vou nem pensar duas vezes. Já põe na agenda aí. O Cineclube começa março de 2022. Os spoilers. Vamos conversar assim também. E foi ótima conversa também. Adorei conhecer vocês, Sara e Paula. A Cris já conheço. Obrigado pelo convite. Obrigado por aguentar o Marcos aí, no nosso campo, como o nosso filme. E cada vez mais também, cada vez mais fechando esses laços assim, de amizade. Sim. Daqui para mais. Um beijo, gente. Beijo, pessoal. Aqui, então. Valeu, bom fim de ano para vocês, bom descanso. E vamos para um futuro de afetividades e vamos nessa. Estou aí para o que vocês precisarem. Valeu, beijão. Vamos sim. Beijo, gente.